Bem-vindos, amantes de cerveja, Degustube de volta. Dessa vez, também muito feliz de estar de volta, né? Essa é uma das melhores cervejas que a gente tem aqui disponíveis no Brasil, mais uma cerveja americana e mais uma da Founders, marcando presença aqui no Degustube. Sem dúvida, as top cervejarias favoritas, né? Eles sabem fazer IPA, Imperial Stout É o que eu falo. A Founders pra mim é a melhor cervejaria do mundo porque eles não erram em nada, assim. Todos os lados que eles fazem são bons. Isso que a gente nem degustou as melhores, eles são KBS e CBS, né? Quem sabe no futuro a gente conseguir arrumar alguma garrafinha, né? Mas hoje nós vamos falar da Backwoods Bastard, que é uma Scotch Ale / We Have, que tem outro nome, na verdade, chama Dirty Bastard, que é a cerveja de linha deles, mas que foi envelhecida em barris de bourbon. Então, novamente, a gente volta para aquelas cervejas envelhecidas em barris, que é uma tendência mundial, né? Começando nos Estados Unidos, mas que hoje em dia, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, agora todas as cervejas estão virando para esse lado. Nós falamos da Parábola alguns episódios atrás. E a Backwoods Bastard é a outra que exemplifica bem esse estilo, assim. Scotch Ale é um estilo baseado em malte também, né, Phil? Sim. Da Escócia. É um estilo que, no caso, existem várias versões e cada versão dela só vai mudar o álcool. O We Have é o estilo é o mais alto deles, com muito álcool, pouco amargor, focado totalmente em malte. E essa é uma cerveja que precisa muito ser envelhecida. E aí eu acho que entra o fato de ter sido envelhecido em barril ajuda muito. Porque além da componente barril, a gente vai ganhar envelhecimento. Antes de chegar na garrafa, vai ter sido envelhecida por bastante tempo. Sempre em notas avermelhadas, com boa transparência e com bastante, assim, menos fruta e mais malte também. Ela continua sendo uma ale de alta fermentação, só que na alta fermentação eles geralmente fermentam na temperatura mais baixa possível, justamente para focar no malte. Acho que não tem mais nada para falar. Sei que no Rate Beer ela está sendo... 100%? Ela tem um 100% de nota, muito bem recebida por muita gente. Sei que é uma cerveja extrema e as cervejas extremas têm tendência a receber nota mais alta, mas essa cerveja realmente é especial. Então já tomei ela algumas vezes antes, inclusive nos Estados Unidos, quando eu morava lá, on tap. O que eu lembro, deve fazer uns 2 a 3 anos já, mas o que eu lembro quando eu tomei foi que é uma das cervejas que eu tomei que melhor exemplifica o que é uma cerveja de bourbon, entendeu? É a cerveja que eu tomei que mais pegou essa característica de barril, assim. Tipo, se pensar uma cerveja com toques de bourbon e barril e madeira, essa foi a que melhor apareceu, assim, pra mim. Pelo menos na experiência que eu tinha até aquele momento, assim. Com notas de whisky mesmo. Whisky mesmo, assim, bem parecida. Tipo, eu não peguei tanto malte na época, mas o caráter de bourbon e de baunilha, aquele negócio de barril mesmo, ficou muito evidente e muito bem inserido na cerveja. Eu lembro que tem uma outra cerveja com bastante toque de whisky, que é a Oladub. Ela tem bastante coisa, por ter sido também envelhecida em barril de whisky, ela fica essa nota. Nós vamos tomar ela aqui agora, mas são poucos os estilos que tem no Brasil, assim, parecido. É uma cerveja bem difícil de fazer. E ela, digamos que é a vertente ale de uma Doppelbock também. Assim, ela tem muita coisa parecida. Então, se você quiser dar uma olhada nos nossos vídeos em que a gente degustou talvez a Aventinos, talvez a Coice, que a gente tomou também. Da Coruja no episódio anterior. É legal de relacionar. E o outro ponto que eu queria falar, a gente podia falar isso durante a degustação, mas a Dirty Bastard tem 8,5%.
E aí, que é a cerveja base dessa. e você falou que é a mesma cerveja que vai no barril, e se você olhar essa cerveja no site, ela tem 10,2. É. Ela é mais alcoólica porque ela vai num barril e ela vai evaporando com o tempo. E concentrando. Ela vai concentrando. Então, além de uma icebox que pode concentrar por congelamento, uma cerveja em barril ela vai concentrar também por evaporação. E concentra os sabores, concentra a doçura. Porque a água evapora, então o que sobra é malte e álcool. Né? Exato. Eles provavelmente completam esse barril de tempos em tempos, mas tudo que vai embora é água, então você está colocando mais álcool num volume menor. Vamos lá então para a degustação da Founders Backwoods Bester. Essa cerveja já ficou aqui em temperatura ambiente uns bons 30, 40 minutos. Sim. Então se ela estava na geladeira uns 5, 4, agora ela deve estar uns 11. Dá pra ver que a formação de espuma não é tão alta, mas ela já é maiorzinha porque ela está numa temperatura maior. Vamos pro aroma? Vamos. E é aquilo que eu lembro, né? Muito whisky. Parece muito whisky. Nota de baunilha, esse negócio é muito perfeito, assim. Sabe-se? Sim. É muito baunilha, né? Porque é impressionante que não tenha baunilha nessa cerveja. Ela tem baunilha, toffee, whisky, doce, álcool, amêndoas. Amêndoas demais, muitas notas nesse gênero. Uhum. É um puta de um aroma. Sim. Delicioso e altamente complexo. Sim. Se vocês puderem comprar essa cerveja e tomar junto vendo isso, vocês vão entender o que a gente tá falando. Não tem como traduzir em palavras. Uma coisa que eu estou relacionando bastante essa cerveja é com uma Imperial Stout. Embora ela não tenha nenhum malte torrado ou preto aqui, a Imperial Stout é feita talvez de um modo parecido com o malte torrado. Assim, ela tem bastante dessas qualidades. Mas é muita baunilha, muita madeira, muito whisky. Cerveja bem amadeirada. Também. Tabaco. Bastante toffee e caramelo por trás, obviamente, mas o que salta aqui é essa baunilha e madeira, né? Uhum. É o que... É a estrela da cerveja. E são aromas assim refinados, sabe? E se você pingasse um extrato de baunilha, um extrato de amêndoa, não é igual. É uma coisa que é difícil de se obter, uma coisa que vem com o tempo e tá em bastante intenso, assim, tá bastante intensidade. É, uma porrada. Vamos pra aparência dela. Obviamente ela traz aquela cor linda, né? Vermelha brilhante, quase rubi, com alguns tons amarronzados. As bolinhas bem finas subindo ali. A espuma não é tão densa assim, ela já dá sinais de escassez, né, na superfície, algumas ilhas de líquido no meio da espuma. A gente percebe o lace aqui no lado, aquela viscosidade no copo que na hora de cair assim no vidro. Você percebe que é o álcool ali prendendo do lado. Bastante álcool. Esse aroma lindo de barril, vamos beber ela? Eu acho engraçado o tanto que ela é suave para uma cerveja de 10% de álcool. O amargor às vezes vem para ajudar, quase na maioria das vezes com uma cerveja alcoólica, você precisa de um amargor porque senão ela fica muito doce. Aqui eu não vejo isso. É realmente uma cerveja que merece uma nota acima de 4 para entre se a nota máxima é 5, facilmente acima de 4 você pode dizer, né? Mas aqui se repete aquilo que eu falei antes da gente abrir ela. O caráter de barril dela é muito forte, mas é muito intenso mesmo, essa baunilha, essa madeira, né? A baunilha tá saltando demais. Demais, né? É um negócio muito interessante, né? Um negócio que depois que você engole começa a florar, entendeu? Na hora do gole, digamos que ela
A cerveja mais adocicada, com bastante malte, tem algumas notas de cereja também. Tem, Tipo uma barley wine mesmo, assim, eu não é tava tão pensando uma nisso. Doppelbock, né? Embora existam notas de frutas, elas são reduzidas em relação a algumas outras cervejas desse teor alcoólico, sim. Ela vai bem mais para um toffee, whisky, baunilha, amêndoa, aquilo que a gente falou pro aroma, é bem parecido com o gosto. Eu só fico abismado com esse balanço, com esse final seco. Embora ela tenha muitos aromáticos que dão a impressão de doce, ela não é uma cerveja doce. Ela é uma cerveja que toda cerveja acima de 10% vai ter seu açúcar residual, mas ela é muito bem trabalhada, assim, por ter Porque ela muito casa tempo. muito bem com o barril. Provavelmente ela ficou um tempo grande, né, dentro do barril. Uhum. E os barris usados pela Founders são muito bem... É bourbon mesmo, é baunilha. Não dá pra explicar sem você tomar, assim, mas é muito focado em baunilha. É um gosto de baunilha muito forte. Acho que dentro de todos os barris que se usa pra fazer cerveja, tem gente que usa brandy, usa vinho tinto, conhaque. Eu acho que o barril que melhor casa, até mesmo a Amburana, incluindo a Amburana, mas o barril que melhor casa com cerveja é o barril de bourbon com esse toque de baunilha, entendeu? Que tá a melhor cerveja que exemplifica esse gosto é essa cerveja. Então, se vocês tiverem a oportunidade de provar essa cerveja, vocês vão entender o que eu tô falando. O lúpulo é inexistente, vale a pena falar, né? Porque a gente está tentando degustar e tentando mostrar todos os gostos. Ele assim, as pessoas têm algumas... Com certeza tem lúpulo, mas ele não Então, é perceptível. Existem algumas concepções de cerveja que dizem que para ser cerveja você precisa ter lúpulo. Essa cerveja é uma que não precisava ter lúpulo, embora alguém deve jogar um ou dois pelletzinhos lá só para constar, digamos. Mas não precisava ter, porque você não sente amargor, né? e deve ter uns 20 IBUs, alguma coisa assim bem pequena para tentar dar alguma estrutura, mas fora isso, nada. Falando de corpo dela, assim, também não é um corpo absurdamente alto para uma cerveja tão alcoólica. É um corpo médio, talvez médio alto. Ela tem um álcool ali, você percebe que ela tem álcool, mas esse caráter de madeira está tão intenso que o álcool acaba ficando em segundo plano nesse caso. Em gosto, mas em aquecimento ele tá ali. São essas... Uma madeira bem agradável, né? Eu acho que cerveja que dá um prazer muito grande de ser bebida, né? Queria falar nesse negócio do álcool, que o jeito que eu percebo são essas duas coisas. Ou o gosto de álcool, que muitas vezes vem no aroma, ou esse aquecimento que o álcool dá, que você percebe depois do talvez segundo gole na cerveja. Aqui ele está bem presente, mas em relação a algumas outras cervejas ele não é agressivo. E isso é um ponto muito positivo. E difícil de ser atingido. Nós vamos demorar para terminar a cerveja. Mas eu acho que já falamos bem sobre ela. Quanto custou essa cerveja? Em torno de R$20, né? Isso. Eu acho que sem dúvida nenhuma, um ótimo custo-benefício. A cerveja vem trazida pela Tarantino. Você acha... Talvez não ache agora, porque acabou, né? Basicamente todo o lote que veio, por ser uma cerveja sazonal, ele acabou acabando das lojas, mas com certeza eles vão trazê-la de novo. É uma cerveja que vale ser comprada e estocada, assim como a irmã dela, que é a Breakfast Stout, que a gente já fez no episódio anterior. Uma cerveja para ser tomada devagar, no frio principalmente. É uma puta cerveja para você assistir um negócio na TV, um filme, um jogo, e tomando devagar sozinho uma garrafa. Ou quando acabou o vinho na sua casa, se você colocar isso no mesmo copo de vinho, às vezes funciona também. É uma puta cerveja que vale toda a fama que ela tem, né?
A gente recomenda muito, assim como todas da Founders. Sim. Então, mais alguma Não. colocação? Nós vamos continuar bebendo ela aqui por algum tempo. A gente deixa vocês com a dica aqui de comprar a Backwards Bastard. Cerveja altamente, que mostra muito bem o que é uma cerveja envelhecida em barris de bourbon. Muitas notas de baunilha e madeira. Até o próximo episódio, então a gente se despede. Um abraço, tchau.